Seja bem-vindo, você que acompanha a nossa programação pela TV e Rádio Câmara Bauru. A gente aproveita hoje mais uma edição do nosso Espaço Aberto para divulgar a nova parceria entre TV Unesp, TV Câmara e Rádio Câmara Bauru. Recebendo em nossos estúdios a Larissa Rosseto, que é jornalista da TV Unesp, e o diretor de comunicação aqui da Câmara Municipal de Bauru, Marcelo Malacrida. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada, Lidiane. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, aqui nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Fernando Castilho, e pela TV Câmara, Gustavo Rosella. Eu queria que vocês contassem, então, a gente já está em semana de estreia deste novo programa Bauru em Debate, na programação da TV Unesp, TV Câmara, Rádio Câmara, mas eu queria que vocês contassem, Larissa e Marcelo, como é que surgiu a ideia da parceria entre as duas emissoras públicas. Bom, eu vou começar falando de como surgiu a parceria e depois deixo a Larissa explicar o formato da parceria, né? Eu fui convidado pelo diretor da TV Unesp, professor Francisco, para uma reunião para tratar de outros assuntos, né? E no final dessa reunião ele acabou me mostrando o projeto do Bauru em Debate, que ele tinha a intenção de fazer esse programa, movimentar setores da cidade, né? A administração pública, a universidade, e eu gostei bastante do projeto e me coloquei à disposição, enquanto responsável pela TV e pela Rádio Câmara, para uma possível parceria, né? Não demorou muito, ele me chamou de novo e aí já com um convite de maneira oficial para que nós firmássemos essa parceria. Eu topei de cara, porque sempre entendi ser esse um projeto inovador, importante, ousado, né? Porque não é toda hora que você consegue reunir todos esses atores para discutir assuntos tão importantes. E deu certo, a gente criou um grupo de trabalho e estamos aí, já produzindo e já estreamos, isso é sensacional. Como foi a primeira conversa entre vocês na TV Unesp, Larissa? Esse programa, nesse formato que ele se apresenta hoje, com a participação de vocês, estamos construindo juntos, né? Esse programa Bauru em Debate, a ideia inicial veio do diretor da TV Unesp, o professor Francisco, justamente por um motivo. A TV Unesp, por ser uma TV educativa, universitária, já tem alguns anos que nós estamos nos voltando cada vez mais para a divulgação científica, para dar vazão às pesquisas, ao ensino, aos projetos de extensão desenvolvidos na universidade. Por outro lado, na verdade, ao mesmo tempo, somos um canal local, um canal... uma emissora que pega aqui no raio de cobertura de Bauru. Então, o Francisco veio com essa ideia justamente para a gente criar esse ponto de diálogo com a população de Bauru. Embora falemos da universidade e exerçamos esse papel de prestador de contas, né, do que a universidade faz, a gente precisa dialogar com a nossa cidade, com os bauruenses, que é onde o nosso sinal aberto pega. Então, por isso, essa iniciativa do Bauru em Debate. E aí, essa parceria, o convite foi feito nesse sentido. E quem nós vamos trazer para nos ajudar, para construirmos juntos esse espaço, e a gente fala que é um espaço privilegiado por sermos emissoras públicas, educativas, a gente pode abrir um espaço de 1 hora, né, na nossa grade, para que a gente possa veicular um programa como esse, como o Bauru em Debate. E vocês vieram para somar e construirmos juntos, justamente porque vocês estão aqui cobrindo o legislativo, o poder que tem, entre outros papéis, a função de fiscalizar o executivo. Então, vocês estão a todo momento tendo contato com demandas da população, com problemas da cidade, e vieram muito somar porque trazem todo esse repertório, toda essa bagagem de como está a cidade hoje e também de como ela vai estar por meio das leis que são discutidas e aprovadas aqui. Então, desde o início dessa ideia, precisamos de parceiros para que venham trazer toda essa bagagem da cidade de Bauru. E vocês foram esses parceiros, né? Tanto a rádio como a TV Câmara, para trazer todo esse embasamento do que a cidade precisa e de como está sendo pensada a cidade. E a gente vem com a contribuição desses pesquisadores da universidade, da Unesp, que tem pesquisas em áreas importantes que também possam contribuir com essa discussão. Então, a ideia foi essa: abrir um diálogo
com a nossa comunidade, com Bauru, mas trazendo também a contribuição da universidade e vocês com essa contribuição do que vem acontecendo na nossa cidade hoje. E mais do que direcionar a audiência para um mesmo produto com o mesmo objetivo, né, entre as duas emissoras, a parceria reafirma a importância da consolidação da comunicação pública no país, não é, Marcelo? Não tem dúvida, né? Acho que só essas emissoras com essa característica é que conseguiriam, como estamos conseguindo hoje, tocar um projeto desse, um programa desse, né? É óbvio que nenhuma emissora comercial teria tempo suficiente para produzir e para exibir um programa com uma discussão de assuntos tão relevantes, né? Porque muito embora pareçam distantes do cidadão, na verdade eles são a rotina do cidadão, né? Esses assuntos, esses temas de fundo, estruturais que estão sendo discutidos no Bauru em Debate, nada mais nada menos são a vida da população, né? Que se movimenta pela cidade, que trabalha, que precisa trabalhar, enfim. Então, só emissoras com essa característica, né, sendo a TV Unesp e a TV Câmara, no meu ponto de vista, né, muito embora tenha uma discussão com relação à nomenclatura TVs públicas, que podem fazer dar esse tipo de espaço para esses programas, né? E como TVs educativas, no nosso caso TV universitária, com autonomia para falar sobre esses temas com total liberdade, né? Uhum. Como é que se deu a escolha dos primeiros temas, Larissa? Bom, como Mala querida disse, são temas importantes, são questões desafiadoras para a cidade de Bauru. Entra a eleição, sai a eleição, são temas que a gente está sempre discutindo e cobrando dos candidatos e dos gestores da cidade. Então, são temas que têm uma repercussão direta na vida das pessoas e que ainda merecem ser mais bem discutidos, que ainda carecem de soluções, de caminhos. E o Bauru em Debate vem nesse sentido, receber esses convidados, receber um representante do poder público que responda diretamente sobre esse tema e que tenha condições de responder por ele, decidir sobre ele, e um pesquisador que tenha uma contribuição, pesquisas na área do que a gente está discutindo. Os temas que nós pensamos para essa primeira temporada são 12 programas. A gente gravou o programa de estreia que está no ar na TV Unesp, na TV Câmara, na Rádio Câmara ao longo desta semana, que foi com o próprio prefeito, Clodoaldo Gazeta, fazendo um balanço da gestão dele, né? Além dessa gestão do prefeito, nesse início nós vamos falar também sobre trânsito, mobilidade, sobre áreas de proteção ambiental, que é uma discussão bem recente, bem urgente, que está sendo feita no município nesse momento. Vamos falar também de abastecimento de água, outros temas que estamos pautando ainda, que vamos gravar programas sobre educação, sobre saúde, descarte de lixo, eleições também, pretendemos falar sobre as eleições, os candidatos locais, estação de tratamento de esgoto. Então, são temas que estão latentes aí, pensando num desenvolvimento sustentável da cidade, temas que precisam ser discutidos pela população, por quem responde por eles e por quem possa contribuir com eles. Uhum. Como é que se chama a atenção da população, como o Marcelo comentou, né? São temas que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, mas com os quais a maioria das pessoas não tem nenhuma familiaridade, não acompanham, né? As pessoas não acompanham política, economia, enfim. Como é que se chama a atenção? Como é que se atrai as pessoas? Eu sei que isso é um desafio, eu tô fazendo uma pergunta para vocês, mas é algo que eu me pergunto todos os dias, né? Como é que a gente atrai a atenção das pessoas, do cidadão comum, da população que vive na Zona Sul, que vive nas periferias, para esses temas tão importantes, tão relevantes? Eu não tenho dúvida que você só vai conseguir atrair a atenção do telespectador, das pessoas, fazendo o que a gente está fazendo, que é se propor a mostrar os problemas. É importante pontuar, acima de qualquer coisa, que nós estamos atravessando um período da administração pública em Bauru muito complicado. A cidade tem problemas que são absolutamente urgentes de serem resolvidos. A prefeitura não tem orçamento para resolver todos esses problemas. E quando você se propõe, como a Larissa falou, a discutir um assunto, qualquer que seja ele, e mesmo que de forma como é que eu vou dizer, mesmo que de forma acadêmica você procure oferecer uma solução, eu acho que você já está contribuindo
para que as pessoas, para o telespectador, para que o ouvinte da rádio, o telespectador da TV, possa ter uma luz sobre o que será esse problema daqui para frente, entendeu? Eu acho que o caminho é o que a gente está fazendo. Você mostra o problema, levanta o problema e oferece uma solução ou algumas soluções, entendeu? Isso mesmo, essa preocupação de apontar caminhos possíveis, né, para aquele desafio colocado. Mas acho que o próprio formato também do programa, né, a Lidiane vem participando, apresentando também o programa, a gente tenta sempre contextualizar o tema com uma reportagem na abertura do programa que traga informações essenciais sobre o tema em discussão. E partindo das questões, com essa preocupação, eu vejo que a Lidiane tem bastante essa preocupação, e isso é muito interessante, de fazer a pergunta de forma que ela atinja o interesse do nosso telespectador. E esse é um desafio constante da nossa profissão, né? E só quem está perto dessas demandas da população tem condições, como vocês aqui, como eu citei, né? Estão sempre aqui em audiências públicas, na tribuna, vocês estão em contato direto com esses problemas, né? E vocês conseguem pensar de que forma aquele assunto está mexendo com a vida da população naquele momento. Então, é uma vigilância, é uma preocupação constante de como abordar, como questionar aquele gestor público, como trazer aquele pesquisador para essa discussão, de forma que ela seja entendida, né, e repercuta na vida de quem está assistindo a gente. Bom, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV e da Rádio Câmara Bauru a jornalista da TV Unesp, Larissa Rossetto, também o nosso diretor de comunicação aqui da Câmara de Bauru, Marcelo Malacrida, falando sobre a estreia do programa Bauru em Debate, que é uma parceria aí entre as 3 emissoras públicas. Eu queria que você, já que você comentou sobre a questão do formato, Larissa, falasse um pouquinho da concepção do cenário. O cenário foi montado ali dentro dos estúdios da TV Unesp, então os programas são gravados dentro da TV Unesp. Como é que foi a concepção do cenário, a montagem, né? Como que você pensou aí? Os programas são gravados todos com 4 blocos, tem 1 hora de duração, como você falou. Como é que foi essa parte técnica de montagem do programa? Olha, a ideia veio com o professor Francisco e foi discutida com o Vinícius Tavares, que é o nosso colega da TV Unesp, quem desenvolve os cenários. E a concepção foi de um espaço em que as pessoas se sentissem à vontade justamente para abrir esse diálogo e para que fosse uma discussão em alto nível. A gente não está ali para encostar ninguém contra a parede, de ser aquele tom inquisitivo, mas assim, um tom de diálogo, um tom de juntos vamos pensar a cidade. Então o cenário, vocês podem conferir, é um cenário agradável, colorido, e ele traz alguns, na abertura, né, do programa, a gente tem algumas imagens que são referência da cidade relacionadas a esses temas que nós estamos abordando, e o formato é sempre assim, que as pessoas podem ver pelo cenário. Sempre tem um jornalista ou da TV ou da Rádio Câmara apresentando, ou eu pela TV Unesp, e um outro jornalista que ajuda a mediar essa entrevista, né? E junto desse outro jornalista que ajuda a mediar estão os 2 convidados, um representante do poder público e um professor pesquisador. Eles estão posicionados de forma que todo mundo possa se olhar, trocar ideias e conversar. Então, é realmente um diálogo aberto. Não sei se a Lidiane também concorda comigo, ela pode contribuir, mas a gente tem notado um movimento interessante durante a gravação desses programas, que são 2 instâncias que normalmente não estão próximas e deveriam estar, que é a universidade pública e que são os gestores, né, municipais, e são trocas riquíssimas, não só durante a gravação. Acaba o programa, eles continuam conversando, o professor e aquele representante do poder público. Tivemos uma conversa muito produtiva do prefeito com o professor Adalberto, que participou da gravação, sobre a possibilidade de criação do Instituto de Planejamento. Então, literalmente abre um ponto de diálogo. Não era nossa pretensão, mas tem acontecido, de durante essa conversa eles trocarem ideias e algo que o professor diz, que joga luz sobre aquele problema, e eles acabam dialogando, e isso é muito prazeroso pra gente ver que essas 2 instâncias estão ali postas lado a lado, literalmente, podendo pensar sobre essas questões da cidade.
Eu ia encerrar a entrevista perguntando para vocês, né, comentando junto sobre a repercussão, sobre a estreia, né, em cima da estreia do primeiro programa. Eu acho que isso já responde um pouco, Larissa, né? Esse movimento aí durante a gravação nos bastidores, de uma certa forma já é uma resposta, mas também os vereadores aqui se manifestaram, né, de forma muito positiva, a própria presidência da Câmara, né, Marcelo, com relação a isso, ouvintes também dando um feedback bastante positivo aí, já com as primeiras transmissões aqui na TV Câmara, na TV Unesp também. Ouvindo a Larissa explicar a dinâmica, né, do programa, parece simples, né? Na verdade é simples, mas essa fórmula encontrada pela TV Unesp, pelo esse grupo de trabalho, TV Unesp, TV Câmara, para produzir e gravar esses programas, é uma forma bastante inovadora de fazer, né? Como ela disse, esses atores nunca estiveram juntos antes, né? Quem diria num programa de televisão, com um tempo desse tamanho, né? Com essa preparação que o telespectador é óbvio que não tem noção de como é que ela acontece, mas um programa desse é preparado ao longo de semanas, né? Então, assim, parece muito simples, mas na verdade é revolucionário no meu modo de entender. E a casa recebeu muito bem, né? Desde a minha primeira conversa com o professor Francisco, eu já informei a mesa da Câmara, o presidente, tivemos total apoio, né? No sentido de que disponibilizasse todos os recursos para que a gente pudesse participar dessa parceria. E os vereadores receberam muito bem a exibição desse primeiro programa. E eu acredito que esse é o segredo. O segredo é você se dispor a fazer, ir lá e fazer, né? Bom, são muitos os desafios. Pode falar, Larissa, você queria comentar? Só a repercussão também foi muito positiva, e só reforçar que nós estamos muito felizes e satisfeitos com essa parceria e queremos que seja só o começo. Eu ia falar que a gente ainda tem muitos desafios. Convida você para acompanhar toda essa produção, toda essa exibição. Só reforçar que além de mim, Lidiane Oliveira, também Larissa apresentando aí, perguntando, questionando aí os agentes públicos e os professores pesquisadores. A gente tem os jornalistas aqui da TV e da Rádio Câmara, Vinícius Lousada, que é o nosso assessor de imprensa da casa, e também o Nelson Gonçalves. Estamos aí todos em esquema de rodízio na produção e gravação dos programas. Larissa, eu queria que você então divulgasse os horários de exibição na TV Unesp. Depois a gente fala aí da TV e da Rádio Câmara também. Claro, a primeira exibição em conjunto aqui com a TV Câmara é sempre às terças-feiras, às 10h15 da noite. E a gente tem a representação na TV Unesp, quarta-feira ao meio-dia, sexta-feira às 4h15 e no domingo às 9 da manhã. Então vamos lá, agora os horários na TV Câmara. Bauru em Debate vai ao ar, como a Larissa disse, na terça-feira, 10h15, reapresentação na quarta, às 7 da noite, na quinta-feira, ao meio-dia, sábado, às 9 da noite, no domingo, às 7 da noite. E na Rádio Câmara Bauru, estreia neste final de semana, o Bauru em Debate, sempre aos sábados, ao meio-dia. Lembrando que a programação da Rádio Câmara também pode ser sintonizada no aplicativo Rádio Câmara Bauru, tanto TV e Rádio Câmara também pelo site bauru.sp.leg.br. Larissa Rossetto, jornalista da TV Unesp, nosso diretor de comunicação aqui, Marcelo Malacrida. Eu queria agradecer vocês pelo bate-papo, aproveitar para divulgar, espaço para divulgar o nosso programa Bauru em Debate. Obrigada pelo convite, Lidiane. Queria só reforçar então que o telespectador da TV Unesp, TV Câmara e o ouvinte acompanha a nossa programação. Ficou o convite para você. Obrigada pela sintonia e até a próxima.